Não há nada mais inútil do que fazer eficientemente algo que não deveria ser feito. Começo minha conversa hoje nesse lugar maravilhoso com Pedro Souza, professor Pedro Souza. Tudo bem, Pedro? Opa, pra mim é uma honra estar aqui nesse bate-papo. Vai ser muito legal o nosso papo com esse frio aqui, hein? Isso aí. Além dos outdoors. Diretamente aqui do DEC 976 começa mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Galera, nós, para comemorar a nossa estreia na Alfa TV em Botucatu, a gente veio para onde? Para Pardinho. Olha que coisa. A famosa região da Cuesta Paulista, né? Esse lugar maravilhoso que nós estamos aqui é o DEC 976, que nos está recebendo. Muito legal. Aqui o lugar é bonito. Hein, Paulo? Nós estamos cada vez melhores, Paulo. E você trouxe o Maico hoje. O Maico... Tá aqui também o nosso comercial. Nosso comercial reside em Botucatu, né? É o Tarso. O Tarso. Vamos começar falando dos nossos patrocinadores que nos fazem chegar até aqui. A Facop. Pensou em odontologia, pensou Facop. Facop é a faculdade que está no Centro-Oeste Paulista e que tem o curso que é referência em todo o estado, né? Aliás, em toda a América do Sul, a Facop é referência, com mais de 50 especializações para você que já é dentista e quer ampliar o seu espectro de atendimento. A Facop está aí para fazer você mais especializado e melhor na sua área. Além disso, tem a Clínica Facop, que atende a todo mundo e só cobra o valor do material. É só você ir lá das 8 às 5 da tarde na própria Facop, que fica ali na estrada Bauru-Piratininga, logo do lado do Distrito Industrial. Você vai lá e é atendido e paga apenas o preço do material, porque afinal não é uma clínica, é uma faculdade. E vamos falar de Eficaz Mídia. Eficaz Mídia é nossa parceira de divulgação. Eficaz Mídia tem todo o mobiliário urbano de Bauru e Agudos. Então, se você quer fazer uma campanha offline em pontos de ônibus da região, colocar sua marca, é Eficaz Mídia que você tem que procurar. Da Zara Produções, cara. Onde que a gente vai estar, Paulo? No Explosion Rodeio Festival, na 17ª Festa do Peão de São Manuel, que vai acontecer quando? Dia 14 a 17 de julho. E vai ter show com o Bruni Barreto, com o Sorriso Maroto, com o Anthony Gabriel, Bruni Gaspar. Nós vamos estar lá presente, essa festa vai ser maravilhosa. O Além dos Outdoors, em parceria com a Zara, estará lá e nos próximos programas e nas nossas redes sociais nós vamos falando mais para vocês. Provavelmente vai ter promoção, né? Nós vamos dar uns convites pra galera aí, não vamos? Paulo? É isso aí. Paulo, precisamos sempre agradecer nossas redes parceiras, que são a TV Brumais em Bauru, TV Alfa em Botucatu, a Rádio Top FM de Bauru, a Rádio Real FM, a Rádio Cultura Regional e as rádios online, né? Que são a Web Rádio PRC, Melone FM, rádio e a Rádio do Seu Jeito. Todo mundo transmite Além dos Outdoors. Isso que é coisa, hein? Eu tô pintado em tudo quanto é lugar. Não aguento mais isso daí. Eu vou no bar, não tem um segundo de paz. O pessoal me incomodando. Você que é do... Mentira, nunca aconteceu isso. Pedro, vamos bater papo. O Pedro, meu convidado de hoje, aqui na Cuesta Paulista, ele é um professor de empreendedorismo. Trava-língua, né? É um trava-língua. Trava-língua. Pedro, eu sei que você tem muita história para contar, mas começa me contando sobre sua formação e como que você chegou até aqui e trabalhar com empreendedorismo. Qual a sua história? Eu acho que, obrigado primeiramente aí pelo convite, né? Eu gosto bastante de... Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar bastante, especialmente de histórias, cara. A nossa vida é feita de histórias e a gente, quando relembra, traz à tona momentos muito felizes para nós, né? O empreendedorismo, ele entrou na minha vida depois que eu aprendi o que era empreender, né? Eu comento para as pessoas que eu empreendo desde criança, porque tem-se o péssimo hábito de acreditar que empreender é ter empresa, né? E ter uma empresa formalizada é uma etapa de se empreender, né?
Então isso é uma primeira coisa que inclusive a gente trabalha isso em sala de aula com os alunos, né? Toda pessoa ela pode ser uma empreendedora a partir do momento que ela pega problemas complexos, se empodera ali do que você tem de melhor e vai para cima para resolver. Esse é o empreendedor. Se você pegar a definição de dicionário mesmo de empreendedor, é quem resolve problemas complexos, difíceis. Entendi. E bem, de uma maneira bem sucinta, não é a maioria das pessoas que querem resolver problemas difíceis, né? Então, geralmente, as pessoas querem fazer o que é mais fácil, que já está à mão ali, né? E é por isso que não são todas as pessoas que são empreendedoras. E talvez nem deveria ser, né? Mas o ato de empreender, ele é muito interessante. Ele entrou na minha vida, acho que desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Você deve lembrar... Com 13 anos de idade eu comia terra. Você deve comer até. Então, 13 anos de idade, se você voltar aí na linha do tempo, eu tenho 40 anos, nós estamos falando aí de bastante tempo atrás, né? Onde se podia trabalhar ali com 13, 14 anos de idade, com 14 já podia ser registrado em carteira, né? Hoje a gente não tem mais esse privilégio, porque eu acredito que quando o jovem ele começa a trabalhar bem cedo, ele desenvolve muito mais rápido várias habilidades mas dele, depende aonde vai trabalhar, né? O grande problema do Brasil é colocar o cara de 14 anos na carvoaria, né? Exatamente, exatamente. Não, aí isso daí não tenha nenhuma dúvida, né? As restrições ligadas à idade a trabalhar, das por conta desse tipo de abuso mesmo, né? Aí a gente já entra até num cenário de abuso infantil, coisa do tipo, né? Mas na ocasião, eu peguei ali pra mim um problema da minha família, cara. A minha família tinha problemas financeiros, nós nunca tínhamos uma condição de vida assim tão boa, né? Éramos aquela típica família que não faltava nada pra comer, né? Mas sempre aquele pouquinho, aquilo ali, não saía daquilo, né? Aquilo já me incomodava e eu decidi que assim que pudesse, a lei permitisse eu trabalhar, eu já iria trabalhar para ajudar a minha família, né? E isso me ajudou bastante, porque a gente acaba se conectando com pessoas mais velhas e vai aprendendo a viver mais rápido, né? Vai acelerando o processo de vida, né? Não acho, no meu caso, que eu perdi minha infância, não acho nada disso, porque eu me diverti muito. Joguei muita bola descalço, estourei pé, estourei joelho, foi muito legal, só que eu comecei aí nessa pegada aí já empreendendo, né? Para trazer ali, resolver um problema complexo da minha família e trazer uma renda para casa. Certo. Só que aí o empreendedorismo entrou na minha vida de verdade mesmo fazem exatamente 10 anos. Entendi. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. São Paulo. São Paulo. E você está em Botucatu. Isso, eu moro aqui há 13 anos. 13 anos. 13 anos. Legal. Eu vim pra cá em 2009, né? A gente até tava falando um pouquinho, uns minutos atrás. Foi uma oportunidade de negócios, né? Eu já tinha aquele incômodo dentro de mim de empreender, quando eu recebi um convite de um grande amigo, né, um dos meus melhores amigos, para mudar para cá, por uma oportunidade de negócio. Eu não pensei duas vezes, isso é uma história que é bem interessante. Eu vim da lua de mel direto para Botucatu. Olha que beleza. E aí todo mundo fala assim, mas você veio fazer o que aqui? Você tem amigo, tem parente? Não, eu só vim com a minha esposa, né, a atual esposa, e com esse casal de amigos que já moravam aqui há um ano, né, que fizeram o convite pra gente mudar pra cá. Então foi uma realidade totalmente diferente. Eu sempre vivi dentro da casa dos meus pais e agora me via numa cidade a 240 km de São Paulo. Não tinha os meus amigos ali que, para nós, família, amigos, as pessoas ali que a gente conhece, a nossa fortaleza, né? Qualquer problema a gente corre para eles, eu não tinha isso, para onde correr, não conhecia ninguém, não conhecia a cidade. Hoje conheço um pedacinho só dessa maravilha aqui que é a região da Cuesta, né? Botucatu faz parte, mas esse acho que foi o maior desafio que eu enfrentei na vida empreendedora. Foi me mudar de uma cidade que eu estava ambientalizado para um lugar que eu não conhecia ninguém e para uma cultura totalmente diferente, né? Que a velocidade das coisas para chegar no interior demora um pouco, né? Acredito que também até pela mentalidade das pessoas, né? Não por falta de resistência, né? Exatamente. Principalmente o comerciante do interior, ele é muito resistente às coisas. Ele é um cara um pouco mais retrógrado, conservador. Exatamente. Principalmente o pessoal do comércio. Eu usaria esse termo mesmo, talvez mais tradicional, né, mais conservador, e por bons motivos também, né? Se a gente for parar para pensar,
nós somos lapidados durante a vida a machado, né? Uhum. Então você teve suas experiências negativas na vida que vai fazer com que você pense 2, 3 vezes antes de tomar uma decisão, inovar em algumas coisas, né? Uhum. Talvez levando em consideração que você já passou. Uhum. Então é por esse motivo que eu acho que as pessoas vêm de uma vida muito sofrida e isso trava um Uhum. pouco a mente delas, até para tanta novidade que a gente vê aí. A própria internet hoje, a pandemia acelerou isso brutalmente, né? Uhum. Mas hoje a gente percebe aí adolescentes ganhando muito Mas dinheiro com coisas simples na Quando internet, a gente... eu acho que não criou essa palavra ainda, mas eu vou criar essa palavra. Quando a gente fala em empreendedorismo de jovens, startups, essas coisas, a gente sempre fala em aplicativo. E os aplicativos estão assim, ele pega uma coisa que já existe e transforma num aplicativo. Apperização. Apperização. Eu vou criar essa palavra. É a apperização da economia. Tudo que assim... tinha táxi. Beleza, criaram um Uber, que é o táxi, só que com um aplicativo. Tinha entrega de comida. Sempre eu pedi pizza na minha casa. Aí o iFood, o que é? É um aplicativo de entrega de comida. É o antigo delivery, né? Tipo assim, já existia tudo. Já existia. Eles não estão criando nada sofisticado novo, né? Sim. Esse olhar é um olhar bastante realístico, né? Nós não estamos inventando as coisas. Então ninguém está inventando a roda. Tá modernizando. Quem inventou, na realidade, quem inventou o smartphone, né? Que aí o smartphone carrega todas essas coisas. Se você pegar realmente a história do celular, o celular já existia, né? Uhum. Agora quando você tem um celular cheio de botões, e aí um cara ele vai lá e fala assim, não precisa mais de botão, é touch. E esse cara é tido como louco. Só que anos depois, ninguém mais quer botão. Uhum. As pessoas querem o de touch. Então você vai remasterizando, você vai aprimorando as coisas, essa é a ideia geral, né? Que a gente... Eu tava lendo um artigo de uma universidade inglesa, que ela tava falando sobre as reais inovações do mundo nos últimos 30 anos, né? Então era a questão da Apple ter criado primeiro o smartphone, né, que é o iPhone, várias questões assim, de estrutura tecnológica. E todas elas foi financiadas por governos. Sempre tem um poder público botando uma grana numa coisa. Aí eu fiquei impressionado, eu estava lendo. Assim, sempre no desenvolvimento tem uma mão pública, um planejamento ali, uma coisa. Igual aí ela cita até agora a SpaceX do Elon Musk, 80% do faturamento da SpaceX é com o governo americano. Com o governo americano. Eles que investem. Mas me fala sobre empreendedorismo aqui. Eu sei que você comanda um grupo de empreendedorismo, né? Não sei se você comanda ou preside em Botucatu. Qual que é o trabalho desse grupo? Como funciona? Me explica isso. Vamos lá. Dito o ato de empreender aí, que é fazer coisas complexas, né? Você vai entender da onde surgiu o grupo de empreendedores, né? Quem está acostumado a morar em lugares, cidades maiores, né? A gente está acostumado a ver alguns movimentos que a gente não tem o hábito de ver no interior, né? E aí quando eu cheguei aqui, qual é a minha maior dor? E isso tem muito a ver com com empreendedorismo, né? Nós falamos que a gente não está inventando roda nenhuma, a gente já está aperfeiçoando o que já foi inventado por alguém um dia. Se eu mudei para cá, não conheço nenhuma pessoa, preciso conhecer pessoas. Em São Paulo, eu já participava de alguns movimentos empreendedores que tinham o termo lá americanizado de networking. Networking, né? E a gente fala network, e a gente... E aí, o que é o network, né? Passado um tempo que eu estava aqui, mas bem pouco tempo mesmo, um ano e meio, 2 anos, eu percebi que tinha necessidade de eu acelerar o meu processo de conhecer pessoas. E se eu conhecesse as pessoas, novas portas se abririam. Então eu comecei uma iniciativa com pouquíssimas pessoas, algumas que eu já conhecia, umas 7 ou 8. Reservei um espaço de um hotel, usei o próprio coffee break do hotel ali, né? Cobrei o custo mesmo que eles me repassaram ali, era na ocasião acho que 20, 30 reais. Repassei para essas pessoas e falaram, vamos juntar para a gente trocar uma ideia? Um poder apoiar a empresa do outro? Começou assim o movimento. E eu sou o fundador, né, o presidente do grupo. Hoje já tenho uma diretoria constituída que organiza as reuniões, né? Eu já estou participando de um processo de expansão disso para outras cidades brasileiras aí, né? E aí, a partir dessas reuniões, qual que era a ideia? Quando a gente se reunia, era a gente dividir nossas dores. Você acabou de falar aqui que as pessoas gostam bastante de histórias, né? Sim. Então, na hora que o empreendedor chega e conta uma história
de um problema que ele está passando, às vezes eu escuto a história dele e eu sei como ajudá-lo, porque eu já passei por aquilo em outra fase. Então você dá 2 ou 3 dicas, o cara soluciona o problema dele. Quanto custa isso? Quanto vale? Você está num grupo onde você tem ali uma série de cabeças com experiências maiores que a sua, com vivências maiores que as suas, que possa te ajudar. Então essa era a ideia. A ideia inicial não era nem fazermos negócios entre nós, era simplesmente nos ajudarmos coletivamente. Passado alguns meses, esse projeto começou a crescer, de 7 pessoas pulou para 15, 20, um chamava o outro, porque as pessoas achavam que era uma comunidade bacana de pertencer mesmo, Legal. né? Nessa ocasião a gente nem se reunia todas as semanas, era uma vez a cada 20 dias, 30 dias, era um negócio bem caseiro. Você fundou a maçonaria dos empreendedores. O pessoal brinca que ele fala assim, é a maçonaria do Pedro, maçonaria do Pedro. E aí foi passando o tempo, o grupo foi aumentando e aí eu senti a necessidade de realmente formatá-lo. Pra ficar uma coisa realmente, quem tá vindo aqui, bora fazer um negócio direito. E aí eu procurei um advogado, nós fizemos contrato, tudo, abri um CNPJ, formatei esse grupo e ele começou a ser o primeiro grupo de network aqui da região da Cuesta, né, que a gente tinha esse movimento aí. Entendi. Ele já existe há 6 anos, formalizado ele tá há quase 5, né? E hoje a ideia já não é mais nem só ajudarmos uns aos outros mutuamente, é fazer realmente negócios, né? Só uns 3, 4 meses antes da pandemia até o presente momento, nós já estamos quase batendo 4 milhões de reais em negócios feitos entre os membros, né? Então isso mostra que networking dá certo e mostra que quando a gente se aglutina com pessoas que também querem, tudo é possível. Né? Então esse é o movimento que eu tenho aqui. Ele tem um codinome de GEB, é uma sigla, né? Grupo de Empreendedores de Botucatu. Na verdade, eu nunca comentei isso em nenhuma entrevista que eu vou falar. É exclusivo aqui, então põe na tela aí que é exclusivo. É exclusivo. O nome GEB, muita gente acredita que é Grupo de Empreendedores de Botucatu, mas no nosso próprio CNPJ é Grupo de Empreendedores do Brasil. Como ele foi fundado aqui, a gente usa o codinome aí Botucatu, né? Mas estamos agora expandindo para algumas cidades aqui do interior paulista e ele vai ter lá a extensão dele, né? Tem até os amigos que brincam, né? Fala assim, putz, cara, o dia que você abrir em Americana vai ficar um nome ruim de falar, né? Então, viu? Cara, quando você fala em networking, né? Que aqui no Brasil a gente fala com indicação, né? O Brasil ele consegue acabar com todas as coisas que parecem ser boas. No Brasil se confunde network com jeitinho, com indicação, com o famoso QI, quem indica, e etc. O cara que é um pouco mais bem sucedido financeiramente, o grupo de amigo deles é um pouco mais poderoso, então ele tem algumas influências em certos lugares que o cidadão comum não tem. Como escapar disso? Cara, você escapa disso quando a tua essência de networking é conexões e relacionamento para a vida. Isso é uma coisa que para mim é muito marcante, né? Eu não uni um grupo de empreendedores para me beneficiar disso, né? Então, quando eu acredito muito que a proposta que estão por trás das coisas, a essência das coisas é que é muito importante. Então, por exemplo, já fui convidado para participar de outros grupos e eu não neguei a minha participação, não foi por conta de, eu já tenho um grupo, vou participar de outro para quê? Porque não é sobre isso. Quanto mais grupos você participar, mais interessante é. Mais seu leque de opções ali, de negócios, fica maior. Mas eu gosto sempre de olhar a essência das coisas. A nossa essência do nosso grupo é nos ajudarmos coletivamente. Então, quando eu entro num grupo para se ajudar coletivamente, eu não estou pensando em jeitinho, eu não estou pensando que o camarada ali dentro vai me abrir uma porta ali porque ele é amigo do prefeito, amigo disso. Eu estou pensando em conexões para a vida. Se eu pensar em conexão para a vida, eu estou pensando em assim, eu realmente cuido de você. E quando eu cuido de você, tem um gatilho chamado gatilho da reciprocidade. Você vai cuidar de mim. Entendeu? Certo. E eu acho que isso acontece muito em vários grupos, maçonaria, eles cuidam uns dos outros. Claro que eles têm uma influência, um poder ali, aquisitivo talvez diferenciado, mas de fato eu acredito muito que quando a essência é verdadeira, não tem jeitinho, não tem. As pessoas realmente confundem. Você falou uma frase, eu parei de usar ela há uns 2 anos atrás. Eu estava num evento, participei de uma palestra, fui palestrar num evento pouquinho antes da pandemia,
E eu mencionei isso numa palestra minha. Quando eu terminei a palestra, desci, um cara, titã, chegou pra mim e falou assim, cara, não menciona mais isso em palestra. Ele falou pra mim, né? Eu falei, por quê? Daí ele falou, porque parece que a gente fortalece o que é negativo. Então ele falou, realmente, ó, só que eu citei, não de network, citei de educação. Certo. Eu falei, por exemplo, assim, o Brasil lidera 2 estatísticas que são muito tristes com relação à educação, né? Eu falo isso por ser professor. Por exemplo, nós estamos num país onde tem o maior número de pessoas formadas que não atuam na área que se formaram. Isso é triste. Então você vê atrás de um balcão, nada contra quem está atrás de um balcão atendendo num comercial de uma loja, você vê um cara atrás de um balcão que está formado em engenharia e ele não conseguiu monetizar o certificado dele, da faculdade. Isso é triste e é digno de estudo. Como fazer para monetizar? Só que se a gente fortalece isso e fica batendo nessa tecla, pô, Brasil faz isso, Brasil aquilo, parece que a gente é... Então vai ser gringo, vai ser americano, né? Então eu mudei um pouco o meu discurso. Eu penso que assim, o que eu posso fazer para mudar essa estatística dentro do meu mundo? Então meu mundo hoje é Botucatu e região. Então aqui eu levantei uma bandeira de empreendedorismo e falei, eu vou trabalhar com isso aqui até onde der para trabalhar, até onde eu tiver forças e quero deixar um legado para que pessoas continuem isso, né? Essa é a minha contribuição para não perpetuar o que é negativo. Entendi. E eu espero que as pessoas que estão vindo depois de mim aí, os jovens, eles também perpetuem isso, coisa boa. A outra, por exemplo, infelizmente a gente lidera também números bastante expressivos de pessoas que param a faculdade no primeiro ano. Sim. Eu parei algumas já. E isso é decorrente do quê? Como é que você cobra um adolescente? Como é que você cobra ele de ele saber o que ele quer para a vida dele, se tem pessoas às vezes com 30, com 40 anos que às vezes não descobriram ainda? Mas eu parei depois de velho, já formado, já pós-graduado, aí eu começo algumas aí, tá ruim, vou parar. Exatamente. Então a gente precisa trabalhar mais nessa base, entendeu? Ajudar mais as pessoas, por exemplo, quando elas chegarem aos 17, 18 anos, elas terem um pouco mais de consciência, mas sem pressão. Mas um pouco mais de consciência do que elas têm de habilidades. Pode ver que a gente tem o hábito de fortalecer sempre o que é negativo. Eu não sei fazer isso. Mas você é dessa vibe aí do pensamento positivo, dessas coisas da positividade? Depende. Isso me cansa um pouco, então, vou ser sincero. Mas é muito legal você tocar nesse assunto, porque depende. Você acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado? Não. O Thiago Nigro? Eu acordo às 5 por uma questão de produtividade minha, mas não de acordar 5 horas pra tomar banho gelado. Que horas que a gente ia sair hoje, porque tinha combinado de sair, era meio-dia? Eu acordei 20 para meio-dia. Esquece isso daí. Mas é até legal pra quebrar esse mito aqui, né? Uma coisa é você falar assim, pense positivo. Positividade. Isso realmente cansa um pouco. Porque é uma coisa muito lúdica. Porque a vida não é legal. Acontece coisas ruins todos os dias. Sim. Aí você vai ficar pensando positivo em todas as coisas ruins. Agora, já é comprovado que algumas questões neurocientificamente falando, que quando o seu cérebro processa as informações de uma forma mais positiva, ele te dá subsídio corporal para realizar as coisas. Um exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. Ninguém quer acordar às 5 horas da manhã. Será? Cara. Eu não quero. Se alguém pudesse optar por ficar 5 horas quentinho na cama, delícia. optaria. A gente acorda às 5 horas da manhã por algum motivo. Uma mãe porque tem que sustentar a família. Por exemplo, no meu caso, eu acordo porque tem coisas importantes que eu preciso fazer ao longo do dia que na hora que começa a movimentação de pessoas, eu não consigo mais fazer. Eu perco a atenção. Eu tenho um pouco de atenção assim, que fica bagunçada com barulho. Então, por que eu acordo às 5? Porque entre 5 e 6:30 da manhã na minha casa é uma paz. Então eu consigo fazer algumas atividades que eu não conseguiria às 7, 8 horas da manhã. Então pra mim é pra isso. Não pra acordar e falar positivo, bater palma pro sol, e não tenho nada contra quem bate. Mas eu também não acredito nessa vibe aí, e respeito muito quem acredita, mas eu não acredito nessa vibe. Eu acredito numa vibe voltada pra disciplina. Quando você é disciplinado, você governa seu corpo. Não sei se cabe mencionar aqui, mas eu acredito muito, é até bíblico isso, né? Nós temos uma guerra entre a nossa mente e o nosso corpo. Toda vez que a gente permite que o corpo vença essa guerra, é triste para nós. Por exemplo, quando é que o corpo vence uma guerra? Quando eu perco para batata frita, meu corpo venceu a guerra contra a minha mente. Então se eu não posso fumar, se eu não posso beber, se eu não posso fazer isso,
a sua mente fortalecida vai te ajudar muito mais a lutar contra essa guerra do corpo. Entendi. Eu quero beber O isso. Drauzio Varela falou alguma coisa disso daí. Ele falou assim, eu nunca acordei feliz pra ir trabalhar. Acordei e falei, nossa, que legal, acordei pra ir trabalhar. Mas eu sempre fui. Uhum. Mano, assim, que é aquela luta inicial, mas o interessante é a disciplina de você lutar contra isso. Exatamente. E toda vez que você luta, você se torna uma pessoa melhor. E fazer, né? Uhum. É isso. Agora, quando a gente... Eu sempre perco as lutas. Né? Não, mas e não acredite que a gente vai ganhar todo o tempo. Por exemplo, eu decidi no último ano que eu não ia mais tomar refrigerante. Não é porque eu sou vegano, porque eu sou acordo 5 horas da manhã, tomo banho gelado, não por causa disso. Porque eu entendi o mal que faz o refrigerante pro meu corpo. Então eu decidi com a minha família que nós não íamos mais tomar refrigerante. Se você é dono de uma marca de refrigerantes, tá? Esquece o que ele falou, pode patrocinar a gente. Mas pode patrocinar, porque eu não sou aquele... Eu não sou ativista. Ah, entendi. Essa é a diferença. Mas todo ativismo é chato. Não importa exatamente. Qual a causa. Eu acredito plenamente. É chato. Acredito. É chato. Por exemplo, eu posso ser vegano, eu não sou, mas eu posso ser vegano, eu posso ser mas guarda pra você, né? Vegetariano. Não precisa falar mas eu não pra você preciso também, né? agora virar um catequizador de pessoas pra virar. Viu? Vamos voltar ao empreendedorismo. Porque se a gente começar a falar mal de vegano aqui, os haters chegam. Nossa, é em mesmo, bando. é mesmo. O que está acontecendo de legal que você pode citar assim nesses 10 anos que você está com empreendedorismo? Qual a história assim que você acha que é bacana de citar nesse meio assim de novos negócios e etc? Cara, eu acho que são histórias, né? E são pontos de inflexão assim que podem ajudar muita gente que vai assistir, que está assistindo, que vai ouvir, enfim. Quando a gente ouve alguns jargões ao longo da vida aí, de alguns personagens dizendo, a vida não é sobre quanto você bate, é sobre quanto você apanha. Aguenta apanhar. Aguenta apanhar. Rock Balboa. Exatamente. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é maior, é menor. Então tem esses jargões aí que a gente escuta, que ao longo da vida a gente vê trocentas mil pessoas repetindo. É legal quando você vive isso, cara. O empreendedorismo me possibilitou viver algumas coisas e ver acontecendo algumas coisas. Por exemplo, tem coisas hoje que eu estou colhendo que eu plantei há 6 anos atrás. Então hoje eu posso dizer em sala de aula, quando estou ensinando empreendedorismo, que você tem que ter paciência. Porque se você quiser colher algo que você plantou, você primeiro tem que plantar. E quando a gente planta algo, tem o tempo da colheita. Eu não posso plantar e querer colher amanhã. E tem coisas que se planta que você vai colher daqui anos, né? E uma máxima que eu aprendi nesse período é o que eu quero plantar. Eu quero plantar coisas que eu quero colher amanhã, eu quero plantar coisas que eu quero colher daqui 10, 15, 20 anos. E eu acho que eu plantei bastante coisas para colher a partir de 5 anos, que eu estou colhendo agora. E aqui eu já deixo uma dica para as pessoas, né? Escolha bem o que você vai plantar, porque a única lei que você não precisa ter fé. Tem um monte de coisa que a gente tem que ter fé, mas a única lei que você não precisa ter fé, ela vai acontecer você querendo ou não. A lei do retorno. É a lei da semeadura. semeadura. Lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Se você plantar maçã, vai colher maçã, não vai colher abacaxi. Né? Então, eu não tenho... Às vezes as pessoas falam assim, mas e o pessoal não fala, não luta contra? Eu não tenho nenhum problema com isso, nenhum medo disso, nenhum receio disso, porque eu planto coisas boas. Então eu vou colher coisas boas. Isso não é mentalidade positiva, é lei da semeadura. Sim. Como a gente sabe que daqui a algum tempo o sol vai se pôr, eu tenho certeza, porque já vi isso na minha vida e vejo na vida de várias pessoas que quando... Mas um dia ele pode não se pôr, né? Um dia ele pode não se pôr, mas... A Rússia manda um míssil agora lá e acabou, né? Mas aí é artificial, né? Se for contar pela natureza, ele vai se pôr. Eu sou um pessimista de carteirinha, sabe? Então, fala assim, eu só plantei coisa boa. Aí você vai atravessar a rua, um cara bêbado te atropela, entendeu? Coisas más acontecem com pessoas boas. Sim. Então, E isso tem uma expressão que define isso. E não é porque é mente positiva não, tá? Não é aquela... Vamos pensar positivo, não é isso. Existe também uma lei que é muito interessante. E quem falou foi um dos caras mais ricos que pisaram na Terra. Foi Salomão. Né? Ele falou que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todas as pessoas. Ele nivela rico com pobre, ele nivela intelectual com pessoa ignorante, intelectualmente falando.
ele nivela todas as pessoas. Então você deu um exemplo típico. Um pai de família pode estar lá ralando, saiu para trabalhar e ele é acometido por um acidente que não foi ele que causou. Aquela pessoa que causou, ele estava sendo provado pelo desejo dele, só que ele gerou um dano na vida de alguém que não estava. Construção do Chico Buarque, a música conta a história de um trabalhador que saiu para trabalhar, escorregou, caiu e morreu. Essa uma das músicas mais famosas do Chico Buarque, é só essa história. Exatamente. Mas você falou de Salomão, o Salomão tem uma regra, ele fala uma coisa muito interessante, que é que você não deve trair sua mulher. Salomão fala por quê? Porque é errado, porque sua mulher não gosta que você traia ela? Não, porque isso daí você vai perder dinheiro. Então, é melhor você ser fiel, porque ser fiel você guarda mais dinheiro. Pra trair você vai gastar muito dinheiro, você vai ter que dar presentes pra amante. Então não tem amante. Eu ouvi o Flávio Augusto falando a respeito disso. Ele falou justamente que é muito mais barato você manter uma esposa só. Uma esposa Ser só. fiel à sua esposa. Eu acredito também que existam outros motivos, né? Uma das coisas que eu tenho aprendido nesses 10 anos como empreendedor é não generalizar. Ah, sim. Tem sempre exceção. Não generalizar. A educação não é 100% da educação que é ruim. Não são 100% dos políticos que são ruins. Quando a gente generaliza, a gente tira a possibilidade de coisas acontecerem diferentes, né? Sim. Então, você está podando coisas muito boas, né? Exatamente. Sim. Tem políticos bons. Eu não conheço, mas não. Tô zoando. Mas você tinha me falado de histórias empreendedoras, né? Eu acho que uma boa e grande história empreendedora, eu conheço várias aqui na cidade, né? Mas uma relacionada à minha pessoa, quando eu comecei a dar treinamentos corporativos, né? Eu fazia isso de maneira muito rudimentar lá em São Paulo, já por algumas empresas. E aí quando eu mudei para cá, várias pessoas me perguntavam, por que você não embarca nessa área aí, cara? Vai dar treinamento corporativo, vai dar treinamento disso, daquilo, aquilo outro. Ah, por que não? Por que não? E aí um belo dia eu fui convidado para dar um treinamento para uma empresa e isso é muito interessante. Às vezes a gente precisa experimentar algumas coisas, só que eu nunca tinha feito de uma maneira tão profissional quanto aquele dia. Então imagina que a empresa que eu trabalho fala assim, eu quero que você vá lá no cliente tal e faça uma apresentação comercial deste assunto e fortaleça esse assunto lá. Eu fiz isso muitas vezes. Não tenho nenhum problema de falar em público, olhar para a câmera, eu não tenho problema com isso. Mas aí na hora que você vai fazer um negócio para você, é diferente. É diferente, porque aí entra seus sabotadores, suas crenças e uma série de outras coisas. E aí quando eu tive a oportunidade, foi me dada a oportunidade de fazer isso dentro de uma empresa, agora mostrando o meu potencial, e eu pisei a primeira vez, foi a mesma sensação de quando eu pisei a primeira vez dentro da sala de aula, para dar aula. Cara, minha vida inteira eu acreditei que o meu sonho de consumo era, eu era o cara das finanças. Eu vim de São Paulo da área das finanças. Trabalhei sempre com isso. E você sabe quando você tá crente que vou morrer fazendo isso? Quando eu pisei na sala de aula, eu falei, é disso que eu quero viver. Dar aulas. Então eu sou um educador, estou como educador, obviamente, né? Às vezes a gente comenta, fala algumas coisas, né? Eu acho que todos nós somos educadores a partir do momento que você decide transferir para alguém algo bom e positivo que você aprendeu, né? Certo. E essa vez que eu entrei dentro de uma empresa e eu dei um treinamento, eu me lembro que assim, qual foi o preço que foi cobrado? Eu não sabia precificar, não sabia fazer nada, mas eu falei, eu tenho que fazer a primeira vez. E eu fui lá e cobrei 500. Aí a pessoa me mandou uma mensagem 2 dias depois, tá fechado. Beleza. E eu, nossa, R$500, né? Vou dar o primeiro treinamento. Não tinha padrão nenhum de preço do que cobrar nada. E aí ela falou assim, olha, eu preciso que você traga caixa de som, microfone, e preciso que você tem projetor para passar, porque aqui a gente não tem nada. Daí eu falei, tá, vou providenciar. E aí eu fui locar essas coisas. Foi os 500. E aí, mas sabe que eu saí do local sem ganhar 1 centavo, mas eu saí realizado e determinado a que aquilo ali fosse algo para minha vida, que eu trabalhasse com aquilo. E aí eu me estruturei para nos últimos 10 anos, eu tenho feito isso, eu dou treinamento em várias cidades também, né, para algumas empresas. Eu desenvolvo lideranças, trabalho com comportamento humano. Eu não sei se você já ouviu falar sobre análise comportamental. Não.
Eu Explica. faço bastante isso, né? Eu estava falando aqui com os meninos antes de começar, ele falou assim, as empresas precisam parar de contratar pessoas perguntando para elas, fala um ponto positivo seu, um negativo seu, a gente tá cheio disso aí. Ponto negativo, perfeccionista. Exatamente. E tem gente que na hora que você pergunta, ele fala uma qualidade no lugar de um defeito. Sempre. Né? Ninguém fala defeito de verdade. A gente precisa entender o perfil de cada pessoa. E a análise comportamental, ela faz isso. Ela, por meio de testes que são validados, ela identifica qual é o perfil. Um exemplo, eu tenho o perfil executor alto. Então eu não posso eu não posso entrar num projeto e me colocar à disposição naquele projeto para ser o planejador do projeto. Eu tenho que ter alguém do meu lado que planeja muito, porque eu sou executor. Eu sou o cara, como você falou no caminho, você falou assim, cara, eu sou o cara que chega e faz acontecer. Pega o microfone e faça acontecer. É isso. Não é bem isso, mas assim, Mas no meu caso, eu só falei que nós estávamos falando sobre a estrutura que foi montada aqui no deck, aí ele estava me perguntando, como funciona? Eu falei assim, mano, eu não sei de nada. Eu chego lá, sento, já tá tudo montado, já tá tudo preparado, o roteiro, a sua biografia já tá aqui no meu celular, nem sabia, assim... Sento, leio e falo, levanto e vou embora. Exatamente. Mas olha que legal, você tem uma equipe... Mas tem aqui o Paulo, que faz, é o diretor do programa e comanda todo mundo. A Israeli, que pegou seus dados antes, aí tem o Maico, que ajuda nas câmeras, tem o Tarso, que fez os contatos comerciais. Então a gente tem uma equipe, aí eu só chego, sento e vou embora. Exatamente. Mas olha como isso é interessante. Você tem uma equipe multidisciplinar, cada um é bom no que faz. Cada um é na sua. E é por isso que funciona. Então a gente precisa evitar querer mini-mins, né? Você não precisa ter ninguém que seja parecido com você. A gente precisa aprender a conviver com as diferenças das pessoas, especialmente no que diz respeito à execução de trabalhos. E as empresas que já entenderam isso, elas contratam empresas ou profissionais que conseguem fazer esse tipo de análise profunda e entregar um perfil de pessoa que tem a ver com a vaga, tem a ver com a cultura da empresa, com os valores da empresa, que a gente chama de fit cultural. Então, a assertividade de uma contratação assim, é muito maior, só que precisa de um investimento. É diferente de você colocar uma pessoa qualquer da sua empresa para ir lá entrevistar um bando de pessoas, né? Aí tem 10 pessoas, vai lá, vai você entrevista eles. Aí alguém fica repetindo perguntas e você faz contratações erradas, as demissões vão gerar danos para a empresa, né? Principal dano que uma empresa pode sofrer com uma contratação errada não é um processo trabalhista, não é nada disso. É a perda de tempo, cara. Tempo, as pessoas falam que é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Você tá ficando mais velho. Nossa, isso me deu uma tristeza agora. Eu também tô ficando mais velho. Você imagina que saudavelmente a expectativa de vida de alguém que tem uma vida saudável é 65 saudável. Eu tenho 40. Faltam 25 anos para eu viver de maneira saudável. Depois disso, é ladeira abaixo. Literalmente, você vai descobrir que você precisa tratar isso, coluna, aquilo outro. Aí a minha pergunta é, como é que eu vou usar os meus próximos 25 anos? E você tem que usar da melhor forma, fazendo o que você gosta. Tem gente que fala que viver do que gosta é sonho para poucos. Fazer arte e vender na praia. Exatamente. Tem gente que fala, isso aí é sonho para poucos. Eu não acho, cara. Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito nesses últimos 10 anos, primeiro, foi não generalizar. Quando eu parei de generalizar, eu encontrei alguns profissionais, e aí eu não generalizei também, porque tinha muita pecha sobre eles. Por exemplo, que é um outro assunto polêmico, né? Mas as pessoas falam assim, coach é tudo charlatão. Primeira coisa... Não, tem alguns que são. Exatamente. Primeira coisa, não generalize. Quando eu fui procurar sobre coaching, eu fui pesquisar o que era a metodologia coaching. Aí eu descobri que por 50 anos as faculdades americanas, eles têm a disciplina de coaching. Então, se é ruim, por que tem nos Estados Unidos? Se é ruim, por que faz parte de uma metodologia usada por um país que governa o mundo? Eu entrevistei dois coaches. O Rafael Valentim, o cara mudou minha ideia sobre coach. Pra começar assim, eu tinha a ideia assim, coach, charlatão, ponto. O Rafael chegou lá apresentou o currículo, o cara fez curso de coach com o cara que é dono da marca do coach lá nos Estados Unidos, que era o treinador de
de tênis e pá, que desenvolveu o negócio, foi pra Rússia fazer coach, sei lá. Aí ele mudou já a minha ideia. E agora, na última semana, nem foi pro ar ainda, no dia que nós estamos conversando, não foi pro ar ainda, eu entrevistei, como que é a marca dela? Coach sexual? Como que é? Sexy Coach. Uma sexy coach. Gisele. A Gisele. Muito legal. Uma das formações muito que eu legal. fiz, eu estava junto com a Gisele. Ah, é? Ela é de Bauru, né? Se não me falha a memória, Uhum. ela deve morar em Bauru agora. Mora em Bauru. E ela estava numa das turmas que eu fiz. Porque aí eu fui atrás e falei, cara, que legal. Só que olha que interessante. Eu não fui atrás pra ficar falando, agora eu sou Master Coach, Practitioner, Planner, não sei o quê. Não, nada disso. Eu fui pra aprender uma técnica Uhum. pra aplicar em sala de aula. Pra melhorar a performance de aluno. Entendi. Então, quando você aplica no aluno e você vê que a nota do aluno, a presença do aluno, frequência, sobe, aí você fala, o negócio funciona. Entendeu? É que alguns, infelizmente, como em todas as áreas, se você pegar hoje o marketing digital, hoje você olha na internet, arrasta pra cima que eu vou te ensinar a ficar rico. Cara, Os caras têm o dom de pegar Não um dá. negócio que é top e transformar numa máquina Mas de lixo. tudo bem, eu não julgo muito esse pessoal, como eu sou da área, assim, eu conheço marketing digital e sei o que eles estão ensinando, eu não sou muito crítico deles porque eles estão ganhando dinheiro deles. Sim. Eu sou crítico, o pessoal cai nessa daí, cara. Esse negócio aí é no marketing, eu tô em Dubai enquanto eu tô ganhando dinheiro. Encosta sei lá. no carro de um cara que tá passando e... Cara, Eu te é ensino. muito charlatanismo. Exatamente. É muito charlatanismo. E a galera cai, não cai? Cai. Um tempo atrás era um negócio da... Caiu um pouco agora, né? Do trader, né? Ah, vou ensinar você a ser trader, você vai ganhar dinheiro na sua casa. Aí o pessoal vai lá, pega 2 contos lá que emprestou, perde todo o dinheiro na bolsa, né? E aí para. Aí conta pros outros e aí parou o negócio do trader. Agora é o marketing digital. Que é você pega um produto qualquer na internet, que não é seu, vai lá, publica numa venda sua, e aí você tem que ter dinheiro para investir no tráfego pago, que é fazer publicidade no Facebook, no Google. E aí é isso que eles ensinam no curso. Ah, lançamento 6 em 7, tudo charlatanismo. Só que tem uma galera, e aí agora eu vou falar em defesa de alguns, né? De alguns. Olha só que interessante. Você pega 6 em 7 que você falou. O Érico Rocha. Não funciona? Funciona. Só mas que lógico, mas você tem que investir 10 pau em exatamente, publicidade. mas Se funciona... na sua empresa você colocar 10 pau no Google, você vai vender também 100 mil. Mas exatamente, funciona para quem? Se você vê tem um produto interessante, se você vê exatamente, e tem o dinheiro para investir, mas daí funcionaria sem o Érico Rocha também. Aí você pega, por exemplo, o produto é ruim. Não tem 6 em 7, não tem Érico, não tem ninguém que vai fazer um produto ruim. Então, primeira coisa, o produto tem que ser bom. Segundo, cara, as pessoas que alcançam os melhores resultados, eles estão lá naqueles grupos, naqueles masterminds, naqueles, entendeu? Que aquilo ali não é pra todos, não é pra todas as pessoas. Eu lembro que minha mãe entrou no negócio de Herbalife há um tempo atrás. E eu fui numas reuniões que eles chamam de STL, SDS, essas reuniões regionais que eles fazem nos hotel top lá, e aí você fica. Cara, é pura motivação. É puro, assim, consegui 100 mil esse mês. Aí o cara vai lá e mostra o extrato da conta dele, mostrando que ele realmente ganhou aquilo. Eles pegaram toda essa metodologia da Herbalife e colocaram agora no marketing digital. É a mesma coisa. Assim, eu sou um cara muito crítico, mas eu só fico indignado com isso. Eu vou aproveitar e eu vou te entrevistar, vou te perguntar um negócio. Você falou que você não fica ressentido com a galera que faz o negócio, você fica ressentido com a galera que cai, né? Olha que interessante. Por que a galera cai? Procurando uma coisa, um milagre, sei lá. Cara, a gente roda, passa 10, 15, 20 anos e a gente sempre volta na mesma coisa. As pessoas, elas sempre querem os atalhos pra vida. Comprar o bilhete premiado. Exatamente, atalho pra vida. E o tempo que elas estão perdendo procurando o atalho pra vida, elas estão esquecendo de viver. Porque você fala de empreendedorismo. Empreender é árduo, cara. Não é fácil, igual o pessoal fala. Você vai ficar nas Maldivas fazendo selfie enquanto sua conta está bombando. Não é. Se fosse... Aliás, eu tenho, inclusive tem um post na minha rede social que tem 7 coisas que você precisa ter ciência disso e tá determinado para enfrentar isso se você quiser empreender. Então, se hoje você resmunga do seu patrão, você tem que lembrar que empreender, você vai ter quantos clientes você tiver, são patrões que você tem.
Se você resmunga hoje de trabalhar 8 horas, seu patrão, todo dia ele me chama para fazer 1 hora extra. Então você já tem que entender que o teu processo de trabalho quem empreende, não tem essa de 8 horas. Os primeiros anos de um empreendedor, ele trabalha 14, 16 horas. Entendeu? Hoje eu tenho possibilidade de trabalhar menos, porque eu já estruturei. São 10 anos fazendo o que eu faço, eu já estruturei, então eu trabalho menos. Mas até 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu trabalhava 12 horas, 14 horas por dia. Né? Eu talvez nem poderia estar aqui com vocês. Entendeu? Eu só posso estar aqui com vocês hoje porque tem uma equipe trabalhando. Agora, é isso que as pessoas não entendem. Para ter uma equipe trabalhando, seu negócio precisa ser sustentável. Porque você tem que pagar as pessoas no final do mês. E para pagar, sua empresa tem que ser sustentável. Não pode ser charlatanismo. Ninguém vive de amor. Sim. Vamos todo mundo, gente. Positividade que o salário vai cair esse mês. Não existe isso. Não. Tem que pagar. Se você atrasar o Vale Transporte um dia, o funcionário não vai trabalhar. Se ele não vai trabalhar, a sua operação para. Então, não é esse romantismo que dizem, mas também não é o demonismo que pintam. Entendi. Não é. Empreender, ele realiza sonhos, cara. Tem outra questão do empreendedorismo, já que estou em frente de um professor de empreendedorismo, deixa eu reclamar. Opa! Que estão falando de empreendedorismo, no Brasil a gente está vivendo a maior, talvez, informalidade no mercado de trabalho da história do nosso país, né? 70% das pessoas não estão formalizadas, só 30% das pessoas estão formalizadas no mercado de trabalho. E estão chamando de empreendedor o cara que entrega iFood, assim. Porque ele não tem carteira assinada, ou o cara que tá motorista de aplicativo, ou esse cara é um empreendedor, porque ele não... Não, esse cara é um cara que não conseguiu emprego, assim, porque ele queria ter FGTS, ele queria ter férias, ele queria ter seguridade social. Se o cara cai de moto, o cara é um empreendedor. Tá bom, ele bate o carro, quebra o braço, ele vai viver, ele não tem INSS, cara. Ele vai ter que trabalhar com o braço quebrado, porque não tem uma seguridade social ali. Então estão falando de a falta de emprego, estão chamando de empreendedorismo no país. E eu acho isso porque não é. Empreendedorismo é quando você tem a opção de ter um emprego, estar numa empresa e falar assim, não, sim, eu vou sair concordo. desse lugar e vou fazer o meu próprio lugar. É isso. Mas aí estão chamando de empreendedor pessoas que não têm opção, que estão lá sem opção. Exatamente. Isso aí eu tenho que remeter a uma outra informação, né? Que é a questão cultural, né? Você mencionou há uns minutos atrás, você falou assim, os caras têm o dom de pegar um negócio que é top e transformar em lixo. E é real. É real. Marketing digital, você trabalha com isso, né? Não, eu uso no meu trabalho. Você usa. Eu sou sócio de uma agência. Cara, é sensacional. Você consegue realmente ajudar uma empresa. Não, com certeza. Você consegue realmente. É números, é estratégia, você consegue ajudar. Só que por conta de... Eu não vou nem falar uns e outros, quilos e quilos de pessoas falando isso. E aí que você compra infinitamente. Você imagina uma pessoa que compra e entra num curso e fala, pô, era isso? Cara, ele vai queimar para 20 pessoas aquilo. Então você imagina quantas pessoas estão queimando uma área que é top, que funciona. Da mesma forma acontece com o empreendedorismo. O meu papel enquanto educador é entrar na sala de aula e mostrar para eles que não é romântico, mas também não é demoníaco. Né? Você consegue sim escrever sua história empreendendo, mas que existe um passo a passo. Por exemplo, uma história que é muito bacana, que você falou que gosta de história. Sim. Olha que legal. Um aluno uma vez me perguntou na sala de aula, professor, sem mais delongas, conta pra mim como é que você começou a empreender. Como é que você virou a chave? Eu quero saber isso, porque eu quero saber se eu consigo virar a mesma chave. Aí eu falei pra ele, olha, eu conheço vários empreendedores. Pra mim é a minoria os caras que pediram a conta e começaram a empreender. Eles sempre fizeram um negócio chamado transição. Tem um negócio chamado transição de carreira. Então eu sou funcionário de uma empresa. Você começa o negócio e continua no seu emprego. Exatamente. E aí chega um momento que o seu negócio fica maior que o seu emprego, aí você sai. Exatamente. Melhor forma de empreender tô lá dentro de uma empresa. Caramba, eu amo fazer isso aqui. Só que a empresa, por questões lógicas, capitalistas, se ela pagar o quanto você vale, a empresa quebra. Sim. Então, quando eu trabalhava numa empresa, os caras pagavam 6, 7 mil reais de salário, eu sei que eu valho muito mais do que aquilo. Isso daí, cara, teve um cara no século XIX chamado Karl Marx. Karl Marx, exatamente. Ele escreveu O Capital. Exatamente. E lá ele fala da mais-valia, né? Que você tem a exploração, né, da força de trabalho, que você produz X
mas você não ganha X. Exatamente. Você ganha metade, porque E a outra metade fica pro cara que não tá trabalhando. E isso é muito interessante das pessoas compreenderem, porque se você entende que assim, cara, você tem que entender, se o cara pagar quanto você vale, a empresa dele vai quebrar. Porque ele tem que pagar pra você e pagar pra ele. Sim. E no final das contas ele vai fechar a conta, não fechou nem a conta dele, não fechou a conta da empresa, não dá. Não dá. Então, quando você segura essa informação na cabeça, daí você parte para um outro cenário agora. Você parte para aquele cenário que você falou lá, os caras estão romantizando o negócio, beleza. Eu tô dentro da empresa, eu descobri que eu amo aquilo, cara, eu gosto muito de fazer isso, só que aqui eu não tenho muito para onde crescer. Eu começo a fazer sempre algo nas minhas horas vagas. Ah, mas eu não quero gastar o meu sábado, o meu domingo, o meu feriado. Sinto muito. Porque o começo do empreendedorismo é lapidado a machado. Então, o que eu fiz? Eu comecei a empreender na área que eu queria, nas minhas horas vagas. Eu trabalhava de sábado, de domingo, de feriado, depois do expediente. E aquilo foi tomando um corpo, tomando corpo. Quanto tempo depois eu saí? Inclusive eu tenho um método chamado CL Tchau. Eu criei um método chamado CL Tchau e ensino as pessoas a deixarem a CLT, não porque eu acredito que a CLT é o mal da humanidade, não. Eu sou contra a pessoa ser CLTista e ela ficar do lado das outras pessoas enchendo o saco. Entendi. Ah, porque meu patrão, isso, aquilo outro. Cara, então vai empreender em algo que você gosta. Ah, mas é que também é difícil, então escolhe o teu difícil. É difícil ter patrão? É difícil ter 100, ter 100 clientes enchendo também o seu ouvido na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Eu escolhi a segunda porção. Você quer escolher a primeira, tá tranquilo pra você. Você tem que fazer o que te faz feliz. Então, eu tenho um método que chama CL Tchau. Eu ensino o cara a sair da CLT de maneira ele fazer uma transição leve em 12 meses. Como é que você faz? Você descobre a área, começa a trabalhar nas horas vagas. Se você trabalhar realmente, de verdade, nas suas horas vagas, com vontade, a partir do 6º mês, você vai começar a ver resultado financeiro equiparado ou até maior do que o que você ganha na empresa. Se o problema é o dinheiro, eu não posso perder o meu emprego, porque senão não sustenta a minha família, você já tem uma renda equiparada ou elevada àquilo. Você aguarda mais 6 meses e continua fazendo, até que a renda você possa ter uma renda maior ou igual durante mais 6 meses. Que aí dá os 12. Aí você tem condições de sair daquele local e fazer algo que você quer. Essa maneira correta, né? Mas normalmente assim, o cara é demitido, aí ele saca o FGTS, e aí ele tem esse dinheiro, e aí ele abre um negócio que é o emprego dele, né? Exatamente. Pedro, o Paulo está me avisando que nós, infelizmente, temos que terminar o nosso papo. Pra mim foi muito valioso. Me fala aí como que a gente te acha nas redes sociais, como o pessoal pode entrar em contato com você, das suas empresas. Eu sei que só na lista aqui tem umas 4, então... Eu tenho hoje 5 negócios, né? Mas eu sempre gosto de deixar o meu contato enquanto profissional, pessoa física, porque aí me encontra os negócios, né? A minha empresa, a mãe de todas, né? Chama Foco Business. Então, Foco, não Focus, né? Geralmente o pessoal confunde Foco e a palavra business em inglês, né? Se você procurar no Instagram, Foco Business, tudo junto, no site Foco Business, lá já tem toda a relação do que eu faço, né? Eu tenho alguns outros negócios e lá, inclusive fala do grupo de network que tá lá na minha bio, direitinho, é um perfilzinho lá, uma fotinha amarelinha com a minha foto lá. Lá é um perfil educacional, então você quer dica de como empreender, como deixar a CLT, como aumentar os resultados da sua empresa, como desenvolver sua equipe, como desenvolver liderança, lá tem bastante dica, vídeos. Acho que lá já é um bom caminho aí para divulgar aí para vocês. E se não ficar muito comprido, aí se perde se dissipa no vento aí, né? Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui bater um papo com a gente. Esse lugar maravilhoso que tá e enfrentado frio, né? Agora parece que deu uma amenizada, mas tava muito frio. Tá batendo sozinho, agora a perna parou de tremer aqui. É isso aí. Obrigado, viu, Pedro? Eu que agradeço. Diretamente aqui do DEC 976, encerramos mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Vamos falar aqui dos nossos parceiros, tá? Vamos falar da FACOP. A FACOP é a Faculdade de Odontologia do Centro-Oeste Paulista. Lá você consegue fazer odonto no período noturno, que é um diferencial da FACOP. E também fazer mais de 50 especializações nas diversas áreas que você pode aí ampliar o que você faz aí na sua clínica para atendimento. Vamos falar da
Eficaz Mídia. Eficaz Mídia é nossa parceira de divulgação. Eficaz Mídia tem todo o mobiliário urbano de pontos de ônibus de Bauru e Agudos. São mais de 900 pontos de ônibus onde você pode estampar a sua marca, certo? E também agora da nossa nova parceira, a Zara Produções, que vai produzir o Explosion Rodeio Festival na 17ª Festa do Peão de São Manuel, de 14 a 17 de julho, nas nossas redes sociais. Você vai ter link para lá, os shows, tudo, que vai ter Bruno e Barreto, Sorriso Maroto e um monte de coisa legal, tá certo? Quero agradecer o pessoal da Pureza Filmes, que fez toda a produção aqui pra gente, muito legal, montaram tudo aqui. Agradecer a nossas TVs parceiras, que estão com a gente nos divulgando, né? Que é a Brum Mais TV e a Alfa TV. As nossas rádios, né? Nós estamos com a Top FM, com a Real FM e com a Cultura Regional. As web rádios, que é sempre bom lembrar que os caras estão aí parceiraços, né? A PRC, a Melone e a Do Seu Jeito, são as web rádios. Encerramos aqui, até o próximo programa. Que câmera que eu encerro, diretor? Para aquela. Tchau. Além dos outdoors.